Você aí de casa, você sabia que em torno de 22,2 mil brasileiros sofrem traumas da face todos os anos, gente? É isso mesmo. Como acontece a cirurgia nesses casos? Esse será o nosso assunto agora. Estou recebendo o dentista, né, bucomaxilo facial, Dr. Guilherme Bastistetti, está aqui com a gente ao vivo para tirar minhas dúvidas. Dúvidas de vocês aí de casa também. É só vocês interagirem com a gente. 4599254747. Boa tarde, Guilherme. Bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Estou sempre à disposição e sempre muito bom estar participando com vocês. Não, aqui. Com certeza é bom a gente aprender também nas tardes aqui do Ver Mais, né? Sempre assuntos assim que as pessoas querem saber. E a gente também, até eu queria que o Guilherme começasse explicando para a gente. Doutor, o que é um trauma de face? O que seria isso? Trauma de face, Mauro, dentro da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, a gente tem cirurgias da face, cirurgias de reconstrução, cirurgia estética, né? Essa parte da traumatologia de face é a parte onde a gente tem as fraturas faciais. Geralmente ocasionado, envolvido com acidentes, com agressões, com vários tipos de trauma, né? Onde você tem uma grande energia, né, que se desloca no rosto do paciente e acaba tendo uma fratura de algum dos ossos da face. Então, dependendo da região em que estamos, a gente tem um tipo de trauma diferente do outro. Aqui estamos num centro maior, aqui a maioria dos traumas de face vem de acidentes de trânsito, a maioria é motociclístico. Né? Que não tem tanta proteção, né? Alguns não usam capacete, ou usam capacete antigos, vencidos ali também. Ou capacete aberto, que para fratura de face ele ainda é um grande vilão, né? O capacete aberto, apesar de que ainda não tem a proibição, tem que ter a viseira, mas não tem que ter a proteção da parte de baixo da mandíbula, então ainda é um grande vilão nosso. E depende né, como eu falei, na região, que nem aqui no interior, a epidemiologia já é diferente. Às vezes a gente vai encontrar mais coice de animal, coice de bovino, coice de cavalo. E existe agora também uma transição desses acidentes para acidente ciclístico. Porque como tem tanta gente agora andando de bicicleta, é moda, é saudável, é bom, mas também o capacete do ciclista também só protege a parte da cabeça, na proteção, né, da face dele. E tendem a ser até traumas e fraturas maiores do que dos motociclistas. Né? Não tanto quanto... Não por ter uma energia grande quanto da moto ou do carro, mas pela falta de proteção. Né? Por ser só aquele capacete de ciclista que é bem aberto, então a gente tem alguns traumas bem grandes por causa do ciclismo. É porque quando cai ali, né, doutora, é o rosto que vai em primeiro lugar ali também, ou mesmo na bicicleta, ou no chão, ou se for no automóvel também, né, o rosto que é projetado ali na frente, né? Exatamente. E falando assim em classificações dos traumas de face, a gente tem exatamente isso. Fraturas de ossos do nariz, né, do terço médio da face, que se a gente dividir a face em 3 terços, né, o terço médio da face e o da mandíbula. Né, o nariz é o que acaba é o primeiro tendo, que chega, né? É o primeiro que chega, é o primeiro que impacta, é o primeiro que encontra a mão do amigo, né? O vidro do carro, ou a direção do carro, né? Para quem ainda não usa cinto de segurança e não tem um carro com airbag, ainda tem muito trauma de face. Diminuiu muito as fraturas faciais por acidentes automobilístico depois da obrigatoriedade do cinto de segurança, né? Isso um pouco mais antigo, e depois da lei seca. Isso diminuiu muito, né? Epidemiologicamente diminuiu muito as fraturas faciais decorrentes de acidentes motociclísticos e automobilísticos depois dessas leis, mas ainda tem bastante, e quando tem é grande. O que chama muita atenção é que às vezes, né, nessa campanha que estamos agora do Maio Amarelo, que é uma campanha da ONU, que é conscientização sobre acidentes de trânsito, uma das coisas que para nós chega é muito, muito interessante até falar, que a gente se preocupa muito com a multa. Então, o motorista e o passageiro da frente usa certinho o cinto de segurança, mas quem está atrás não. Que é lançado para frente. E é lançado, exatamente. Ele é lançado para frente e às vezes a fratura é muito maior porque ele pega o banco de trás e o motorista da frente. As fraturas que chegam de passageiro sem cinto no banco traseiro são coisas muito, muito grandes. Doutor, e assim, o airbag, ele chega a ser um vilão?
para o rosto, ele chega a proteger? Muitos falam, é por causa do susto ou pela força que ele bate. Isso é mito ou é verdade? Ele acaba ajudando ou às vezes atrapalhando um pouco? Não, ajudando, ele sempre previne o pior. Às vezes o que acontece? Um trauma que o paciente ele não chegaria a ter um impacto com o painel ou com o volante, mas daí o airbag acaba encostando, né, pegando no nariz ou no rosto do paciente, pode fazer algumas escoriações. Então o airbag ele protege de um trauma grande, mas ele pode ocasionar alguns impactos menores. A ideia é proteger a vida, é proteger dos traumas maiores, como uma vacina. Peito, tal, que bate ali. É como uma vacina, né? A vacina a gente não vai, pode não deixar de ter a doença, mas vai ter em menor grau, mais fraquinha. Então o airbag ele nunca vai ser um vilão, né? Tem gente que fala isso. Eu já ouvi falar, até tem gente que não usa de cinto de segurança porque já ouviu que alguém se enforcou ou que não conseguiu acidente. Soltar, tem histórias, essas histórias. Mas, doutor, quais que seriam os sinais, assim, ou sintomas de fratura na face? Tipo assim, ele chega a dar um sinal, porque não tem como você ver na hora ali. Pode estar sangrando alguma coisa ali no acidente, mas para ter certeza disso. Mauro, não vê na hora, às vezes não vê na hora, até pelo inchaço, pelo sangramento, pelo edema, né, que acontece, e não são fraturas de fácil diagnóstico. Acaba, o normal, né, na decorrência do caso, de alguma dúvida, de um trauma grande, se é um trauma ciclístico ou automobilístico, normalmente o CIAT vai levar até um centro de referência, um PAC, um hospital universitário, e ele vai ser triado por um médico, né, que se ele tiver alguma dúvida vai pedir a avaliação do traumatologista bucomaxilofacial. Mas muitas vezes ainda acaba passando, né, despercebido algumas fraturas que a gente só vai perceber alguns dias depois. Porque o paciente ele não conseguiu, naquele primeiro momento, relatar tudo o que estava sentindo, pelo inchaço, pela dor ou pela perda de consciência. Pelo susto Isso. Também. Então, depois de um trauma, às vezes até dias depois, mas o que a gente tem que reparar muito seria a sua mordida está diferente, às vezes mudou a mordida, né? A posição dos dentes estão iguais, tá? A mordida está diferente, algum inchaço permanente, a visão, né, a visão turva, a visão, você vê a diplopia, né, que é a visão dupla, também se tiver um sinal desse, é um sinal de fratura de terço médio da face. Mas o principal é a mudança da oclusão, dor para mastigar ou para abrir e fechar a boca e as assimetrias, né, que são mais claras depois de alguns dias, quando você tem, né, uma assimetria, o rosto fica torto, mas no primeiro momento é difícil por causa do edema, do inchaço que acontece logo após o trauma. Então, os principais sinais e sintomas são isso, dificuldade de abertura e fechamento da boca, de mastigação, a oclusão, os dentes estão em posição diferente e a visão. E o nariz também, desculpa, o nariz também, né, dificuldade de respiração ou assimetria. Muito diferente do que era. Alguns acidentes que a gente vê também, né, doutor, é através dessas portas de vidro, né? Que as pessoas vão com tudo. A semana passada uma amiga fez uma arte dessa, depois eu vi também que a Juliette também, né, a cantora, do fazendo isso também, inclusive ela quebrou o nariz, né? Então acontece muitos traumas desses também, porque o nariz é em primeiro, depois é a testa. Exato. Né? Exato, é o nariz, como a gente falou, o nariz é o primeiro que encontra a mão do amigo, ou o vidro, e essas fraturas que acontecem no nariz, se você tem um diagnóstico rápido, é mais fácil de você tratar. Não, é mais fácil de você tratar, porque a gente chama de uma fratura fresca, né? Como um galho de árvore recém-quebrado, você sabe onde colocar. Verdinho ainda, isso. Encaixa ele. Se é uma fratura que passou muito tempo, não percebeu aquele desvio e percebe depois, o osso ele já está consolidado em uma região de uma forma errada. Então o cirurgião ele vai ter que refraturar para depois colocar na posição. É difícil da gente ter como era o nariz do paciente antes, então quanto antes do diagnóstico, melhor o tratamento. Então, na dúvida, procura um especialista para fazer logo, o diagnóstico. Né? E assim, doutor, e sobre o diagnóstico, como que pode ocorrer? Como que ele vai ser ali certeiro, né? Como você falou, não é esperar e logo fazer todos os exames, né? Como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico, ele é através de palpação, né? O cirurgião ele vai palpar, sentir o rosto do paciente. Às vezes a gente percebe alguma criptação óssea, que em casa também todos nós podemos fazer se sentir alguma criptação, verificar a posição dos dentes e exames de imagem, né? O raio-x, tem o raio-x odontológico, tem o raio-x geral, raio-x hospitalar, que pega uma face inteira,
mas ainda eles ainda pecam, ainda é um pouco complicado de ver, são muitos ossos na face sobrepondo um ao outro. Então achar uma fratura, às vezes só pelo raio-x é difícil. Porém, hoje a gente tem uma facilidade muito grande em todos os centros de traumatologia, a gente tem a tomografia. Então uma tomografia de face dificilmente vai passar uma fratura despercebida com a tomografia. Então, na dúvida, hoje a gente faz o que a gente fala, é o nosso padrão ouro de diagnóstico, é a solicitação de uma tomografia de face ou de algum osso que a gente tem alguma dúvida que pode ter, fazer essa tomografia. Doutor, e assim, e como que é realizada essa cirurgia de trauma da face, assim? Ela tem alguns riscos, elas têm complicações? Como que elas são realizadas, assim? As reduções de fraturas não são cirurgias grandes, não são cirurgias de risco iminente, não é uma cirurgia cardíaca, não é uma cirurgia que perde muito sangue. Mas como é numa área onde a gente tem que trabalhar e ao mesmo momento o paciente tem que respirar, tem que, durante a cirurgia, então essas cirurgias geralmente são feitas com anestesia geral. Dentro de um ambiente hospitalar, com anestesia geral, com o paciente respirando por aparelho, para a gente poder colocar a mordida dele numa posição correta, que é o principal do tratamento das fraturas de face. Por isso é feito por um dentista. Então, o principal conduta é você reposicionar a mordida do paciente e, em cima da mordida do paciente, refazer os traços ósseos, colocar os traços ósseos na posição. E hoje, a gente usa placas e parafusos para fazer essas reduções. Como antigamente todo mundo que quebrava braço usava gesso, hoje quase ninguém mais usa gesso, usam placas e parafusos. Na face é a mesma coisa. Antigamente você tinha uma fratura de face, o que se fazia? Quase que amarrava a boca do paciente com aço, com fios de aço, e o paciente ficava ali amarrado como se fosse um gesso. Como não tem como engessar o rosto do paciente, faria isso. Hoje não, hoje a gente tem essas placas e parafusos que são modernos e funcionais e biocompatíveis, então através dessas plaquinhas a gente coloca e reduz as fraturas do paciente. Então é uma cirurgia rápida, porém delicada, com pós-operatório tranquilo e de rápida recuperação. O paciente não tem que ficar internado, não precisa normalmente, em fraturas menores, não precisa de UTI por causa dessas fraturas. Mas a gente tem um prognóstico favorável muito grande. Algumas fraturas, dependendo da complexidade, então a gente faz a redução da fratura de forma, na primeira atuação, para resolver um pouco de sangramento que pode acontecer, colocar os maiores traços ósseos na posição e às vezes uma segunda cirurgia para fazer o refinamento dessa cirurgia. Acontece muito quando a cirurgia é muito grande, mas não são cirurgias muito grandes no sentido de ser perigosas. Não, isso não. Doutor, e essas placas que o senhor fala da cirurgia, antigamente a gente falava nesses pinos e tal, essas placas, as mesmas placas que são usadas para fazer tipo harmonização, é parecido com o trabalho ou não? Não é. Na harmonização a gente usa próteses e órteses, que ele vai simular o osso, para aumentar o tamanho do osso. Para fazer o formato, para fazer o formato, não. Essas placas que a gente usa para redução da fratura são plaquinhas retas ou curvas com parafusos, onde a gente une a fratura e é parafusado essa fratura, o traço ósseo de um segmento a outro segmento. Então ela não é a mesma coisa das harmonizações. As harmonizações são órteses, são próteses que são parafusadas, desenhadas e parafusadas no osso. E essas são umas placas usadas para o osso ficar na posição. É para substituir aquele gesso do rosto que era o amarrar a boca do paciente. E a recuperação dela, então, é tranquila, doutora, tipo, essas cirurgias aí. E essas placas, tipo assim, a gente sabe que no rosto nós temos vários ossos aqui, desses aqui, da mandíbula e tal. Então, cada formato é um tipo de placa também que é trabalhada ali, doutor? Exatamente. Hoje temos uma infinidade de produtos que nos facilita muito para fazer esses tratamentos. Cada placa específica, cada tamanho de placa específico para o tamanho de osso que nós vamos fazer. Existem telas também, quando é muito fino, por exemplo, uma fratura de assoalho de órbita, onde o olho acaba caindo dentro do osso, é uma cirurgia bem comum até de acontecer. A gente tem umas telas de titânio, que são umas telas fininhas, que também coloca para reposicionar. Então, cada parte do osso existe uma placa específica para aquela região.
mas todas elas são de titânio, são biocompatíveis, não precisa tirar depois dessas placas, ela é colocada. E o pós-operatório, assim, tende a ser muito tranquilo. Lógico que nas primeiras semanas, após a redução da fratura, o paciente vai ter uma dieta mais restrita, não vai sair de uma fratura de face para ir num churrasco, nem comer um torresmo. Vai ter uma dieta mais líquida, mais branda, por alguns dias, até todo o músculo se restabelecer. Tem essa questão. Mas até de pós-operatório tranquilo, não é... Tá vendo, gente? Então, olha só, vou deixar o Instagram do Dr. Guilherme ali, ó, na tela, que de repente você quiser interagir com ele, quiser saber mais sobre a cirurgia, cuidados, até sobre essas placas de harmonização, que a gente só deu um detalhezinho aqui, mas lá ele dá várias dicas e explica também como elas funcionam. Você pode interagir com ele ali no Instagram. Dr. Guilherme, muito obrigado, bom retorno aí pro consultório. Eu que agradeço. Venha mais vezes, tá demorando para vir, hein? E vocês aí, seguindo o doutor também, se virem algum assunto lá interessante que vocês queiram que ele traga aqui para o programa, pode mandar lá para ele, que a gente traz aqui para discutir nas nossas tardes aqui no Ver Mais.